Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Portuguesa Mineira. E hoje nós vamos fazer um react de um vídeo do canal Elementar que eu achei muito interessante, que comenta sobre uma crise em Portugal e nós vamos entender melhor que crise é essa. Ele até questiona aqui de quem é a culpa, vamos entender um pouquinho mais sobre isso e vamos comentar aqui no vídeo que eu acho que vai ser bem legal. Então vamos lá. Em 2009, quase à beira da falência, o governo de Portugal ofereceu isenções fiscais a estrangeiros que comprassem imóveis por lá com o objetivo de atrair investidores ao país. A medida, que na época trouxe grandes injeções de dinheiro aos cofres públicos e foi até elogiada por cumprir seu objetivo, hoje traz um gosto amargo aos portugueses. O que o governo não imaginava era que morar em Portugal se tornaria uma febre, principalmente para os brasileiros. Sendo eleito como um destino paradisíaco e acessível, Portugal de uma hora para outra se transformou no destino dos sonhos para estrangeiros de todo o mundo. Com o visto de residência facilitado, Portugal foi invadida por turistas, aposentados e nômades digitais. Eu achei legal ele mencionar aqui os nômades digitais, porque eu lembro que há um tempo atrás, quando surgiu esse visto, eu vi na internet um ator português que estava questionando por que os nômades digitais estavam preferindo Portugal e que isso estava trazendo uma crise imobiliária para Portugal, porque as pessoas, em vez de estarem alugando para portugueses, elas estavam alugando mais caro para nômades digitais, porque eu não sei se vocês sabem, para morar em Portugal com visto nômade digital, vocês têm que ter um número, vocês têm que receber um número grande de financeiro para se manter lá, vocês têm que provar essas coisas todas, né? É interessante a gente olhar isso, porque não foram os nômades digitais e os estrangeiros que estragaram Portugal, não foram eles que trouxeram essa crise. A gente viu que antes deles foi feita uma medida, por isso que eu sempre falo com vocês em vários vídeos que a gente coloca a culpa no lugar errado. Não é as pessoas que estão indo que a gente tem que culpar, a gente tem que cobrar as pessoas certas e não quem está indo. As pessoas só estão indo porque é facilitado, é legal. Inclusive você, que é brasileiro, você preferia ir para os Estados Unidos ou para Portugal? Vamos fingir que eu sou brasileira, eu preferia 1000 vezes ir para Portugal do que pelos Estados Unidos, porque pelos Estados Unidos eu preciso de muito dinheiro, eu corro risco de ficar ilegal, tem vários problemas, e lá, além da língua, que é português no caso, tem algumas diferenças, mas ainda é português, eu ainda consigo ir sem ser deportada, a facilitação de toda a documentação, então eu preferia ir português também. E você? Comenta aqui nos comentários, você iria para Portugal ou para outro país qualquer? Eu iria para Portugal também, eu acho que seria interessante, assim, na visão do brasileiro, né, no caso. Ampliando a procura por imóveis e levando seus valores a proporções astronômicas. De 2010 até 2022, os preços de venda de imóveis haviam subido 80%, de acordo com a Eurostat. Hoje, o aluguel de um apartamento de um quarto de 25 metros quadrados em Lisboa não custa menos que 900 euros. No país onde mais de... Gente, olha isso aqui. Um quarto, ou seja, é um T1, é uma casa com quarto. Eu pagava numa casa com 3 quartos 350 euros na época. Era para ir em 2017. Era 2017. Eu pagava 350 euros numa casa com 3 quartos. Olha o tanto que aumentou. Um quarto está custando 950 euros. Muito caro. 50% da população ganha menos de 1000 euros por mês. Muita gente, mesmo que empregada, passou a não conseguir pagar seu aluguel, tornando Portugal um símbolo da crise imobiliária da Europa. Uma coisa que talvez vocês não saibam é porque o brasileiro, a maior parte dos brasileiros, eles recebem além do salário mínimo, inclusive eu tenho um vídeo aqui explicando sobre isso. Lá em Portugal não, a maior parte dos portugueses eles recebem o ordenado mínimo. Então para vocês, imaginem uma casa com quarto, vocês vão pagar 900 euros, mas vocês recebem 800 e pouco, então não fecha a conta, sabe? E isso frustra muitas pessoas que estão lá, e entendo perfeitamente, eu também ficaria bastante frustrada se fosse comigo, né? Mesmo com o recuo do Estado dando fim ao programa de benefícios, a medida pouco parece fazer efeito e os protestos se espalham cada vez mais por todo o território lusitano. Então, como fica o cidadão português nessa história? E qual será a solução? Para entender melhor como o mercado imobiliário português explodiu, precisamos voltar cerca de 15 anos, a 2008, para entender como Portugal passou de destino dos sonhos para um pesadelo imobiliário. Portugal foi um dos países europeus mais atingidos pela crise econômica que dominou toda a Europa naquela época. A recessão que já atingia o país, porque vinha em baixo crescimento e alto endividamento a partir da crise do subprime,
teve no resgate aos bancos mais um fator de desestabilização da economia. Em resposta ao então governo do primeiro-ministro José Sócrates, que liderou o país de 2005 a 2011, Portugal implementou várias medidas para lidar com as dificuldades econômicas, incluindo programas de austeridade e reformas estruturais, além de buscar apoio internacional. Eu lembro muito dessa época porque eu era assim, bem mais nova, né? Lembro muito dessa época, foi uma época que a gente passou muita dificuldade lá em casa, foi bem difícil e eu não sou de uma família, não uma classe média, não, eu sempre fui meio pobre, Portugal já era pobre, né, gente? E uma das coisas que eu lembro na época é que, inclusive, a minha mãe falava muito pra mim nessa altura que, por exemplo, meu pai, ele era pescador, então ele ia pro mar e uma vez ele trouxe um atum, grandão assim, bem grande. Aí minha mãe tava cortando o atum e ela falava muitas vezes comigo assim: come bem devagar porque provavelmente não vai passar pela tua boca um peixe tão caro quanto esse. Então isso era algo que era bastante comum a minha mãe falar isso pra mim nessa época. Austeridade é uma política econômica que busca reduzir déficits governamentais através da diminuição de gastos públicos ou aumento de impostos. Geralmente é aplicada em situações de crise financeira para restaurar a saúde fiscal de um país. Em 2011, o país solicitou assistência financeira da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional para se estabilizar. Essas políticas não deram certo, resultando na queda do governo em 2011. Quando estava à beira da falência, o antigo governo português solicitou aos órgãos internacionais 78 bilhões de euros para sua recuperação, mas o empréstimo só foi autorizado sob a condição de que o país implementasse mais medidas de austeridade. Como consequência, o novo governo cortou empregos e salários do setor público e das aposentadorias, aumentou impostos e ainda implementou reformas além daquelas defendidas pela União Europeia, que renderam a Portugal a fama de bom aluno da austeridade europeia. E para dinamizar a economia e pagar a que custo, né, gente? A que custo? A população é que sempre paga, né? dívida do empréstimo, o governo português liberou incentivos fiscais para fundos de investimento imobiliário que investissem em reabilitação urbana e também concedeu o Golden Visa a estrangeiros. O Golden Visa é um visto de residência para os investidores estrangeiros que compram no país um imóvel acima de 500 mil euros e passam mais de 183 dias no país durante o ano. Além de serem beneficiados com o visto, esses estrangeiros receberam uma alíquota especial de 20% sobre a renda, que é uma taxa reduzida ou especial comparadas às alíquotas normais de imposto de renda no país. Eu só tenho uma questão, por que eles não fizeram isso também com os portugueses? Será que é tão difícil assim eles pensarem, em vez de eu trazer gente de fora, tudo bem, eu acho legal trazer gente de fora porque mexe o mercado, mas por que também não fazem esse tipo de coisa para o português? Porque para nós mesmo que vivemos lá, é tão difícil ter um crédito, gente, vocês não têm noção. É difícil a gente conseguir comprar uma casa, é muita burocracia. E isso realmente é uma questão que eu me faço, por que para os de fora é tranquilo e para os que estão lá dentro é difícil? Tudo bem, eu não vou entrar muito por aí, mas eu me questiono sobre isso. Até que todos os países têm essas questões, né? Eu penso, né? Eu acho que sim. Até o Brasil deve ter isso. Se tiver, vocês comentam aqui embaixo que eu vou gostar de saber mais sobre isso. O que é que vocês acham que é feito para estrangeiros que não é feito para os brasileiros, sabem? Então, se vocês souberem alguma coisa, porque eu não estou muito entendida, vocês comentam aqui embaixo que eu vou gostar de saber e também vai complementar a nossa informação do vídeo. Esse regime fiscal reduzido tem como objetivo atrair investidores e profissionais qualificados para Portugal, especialmente em um momento em que o país buscava a recuperação de uma crise financeira, incentivando assim a imigração de talentos e o investimento em áreas-chave para o desenvolvimento econômico. Há ainda uma outra parte do programa conhecida como residentes não habituais, que oferece isenções fiscais para rendas e pensões de origem estrangeira. Portugal cresceu 2,7%, a taxa mais elevada do país desde os anos 90. Ao mesmo tempo em que as políticas de austeridade eram amenizadas, a economia também sofreu uma reviravolta com o crescimento do turismo e das exportações, por ter diversificado bastante sua base de produtos no governo anterior. Coincidência ou não, Lisboa passou a ser creditada na mídia mundial como a capital mais descolada da Europa e se tornou extremamente requisitada pelos turistas, estudantes, nômades digitais e até startups. Só que Lisboa passou a sofrer com uma altíssima demanda imobiliária, muito devido ao turismo, criando uma pressão do setor para transformar imóveis em hotéis e aluguéis com contratos cada vez menores devido à atratividade de novas plataformas como o Airbnb. Somados a isso, imigrantes também eram atraídos para lá devido ao custo de vida,
um dos mais baixos da Europa Ocidental. E não podemos esquecer que Portugal tudo é muito barato, as coisas são muito baratas lá, comida é barato, eletrodomésticos é barato, tecnologia é barato, então isso tudo atrai as pessoas para lá, né? Faz sentido, não tá errado não tá errado. E se você puder pagar um aluguel, mesmo que seja caro, para nós assim, mas que para você que recebe muito mais que um português que vive lá, vale a pena. Com clima agradável e cultura acolhedora, o país se tornou o sonho de todos aqueles que procuravam por qualidade de vida mais acessível. De acordo com dados da Numbeo, o custo de vida em Portugal é 30% mais barato que o da França e 26% mais baixo que o da Alemanha. Segundo o banco de dados, um casal com um consumo médio seria capaz de viver nas cidades menores de Portugal com um salário de 1.700 euros por mês, e na capital Lisboa, 2.000 euros já seriam suficientes. O país oferece restaurantes com refeições a 15 euros que servem 2 pessoas e transporte público a 1,50 a passagem, mas os aluguéis mais baratos para apartamentos pequenos são cerca de 1.000 euros por mês nas grandes cidades e 750 euros nas pequenas. Só de Lisboa é caríssimo, gente, caríssimo. Ele está dizendo ali 700 e tal nas pequenas, mas ainda tem muito mais barato ainda. Vocês conseguem aluguéis de 200, 300 euros em cidades mais pequeninas ainda. Não é impossível, mas você tem que trabalhar com internet, você tem que conseguir não depender da economia portuguesa para viver nessas cidades. Vocês vão viver num lugar lindo, mas tem essa limitação. Vocês não podem pensar que não, eu vou trabalhar em Portugal, eu vou receber o salário mínimo, vou pagar 200 euros de aluguel. Não, lá não tem trabalho, lá não tem nada. Então é algo que é difícil engolir, eu entendo. 2022 para cá foi uma alta de 50%. Para os demais europeus, chamava muito a atenção a possibilidade de comprar imóveis baratos em Portugal. Em 2018, um imóvel de 120 metros quadrados no país custava em média 3.830 euros o metro quadrado, quase metade da média europeia, que era de 6.157 euros por metro quadrado. E pelo fato da maioria dos países próximos também usarem o euro, tanto investir em Portugal quanto viajar se tornava muito mais fácil, o que também é relativamente fácil para o americano que usa o dólar, que é uma moeda forte e estável, e mesmo ficando em outro continente, o poder de compra é alto. O que você deve estar se perguntando é, mas e nós brasileiros que recebemos em real, uma moeda que já é naturalmente fraca, desvalorizada, e ainda perdemos parte desse valor para casas de câmbio, como viajar para um país como Portugal? Bom, e a resposta para isso é tecnologia. Mas não qualquer tecnologia, Bom, e não é à toa que muitos brasileiros insatisfeitos com a qualidade de vida no nosso país invadiram Portugal. Porém, em uma reportagem da DW Brasil, muitos brasileiros atraídos para Portugal por boas oportunidades acabam virando sem teto, vivendo em condições precárias e dependendo de doações. Mas e os portugueses? É muito triste, né, gente? Você sai do seu país porque você não tá vivendo bem, aí você vai para outro lugar achando que você vai viver melhor e aí não vive. Por isso que eu falo, precisa ter um planejamento muito certinho de como fazer toda essa mudança, de como vocês vão fazer dar certo, porque às vezes a gente vai assim pensando, não, aqui não tá bom, mas eu também não faço muita coisa para melhorar, aí vou para outro lugar e também não dá, ou então vocês fazem de tudo para melhorar aqui, mas também não dá, e vocês chegam lá e veem que não é nada do que vocês pensavam. Por isso que vocês têm que ter muito cuidado com as informações que vocês ouvem, porque às vezes a gente vê youtubers, vê pessoas assim que mostram um estilo de vida que não existe, na realidade, nem 100% das vezes não vai ser só flores, né? Nenhum lugar é perfeito, então às vezes a gente se deixa levar pelo que as pessoas estão mostrando e aquilo não é a realidade, e muita gente acaba indo por isso aqui, por influência dessas pessoas que elas acompanham, e acabam caindo nessas ratoeiras que não vai trazer felicidade da pessoa, vai só deixar ela desgastada, ela vai arrecadar outros problemas que não precisava, né? É muito, muito complicado, gente, muito difícil. Eu fico triste de ver isso porque, poxa, você só tá procurando a melhora da vida, né? Como ficaram nessa história? Apesar de o objetivo do governo ter sido alcançado com bastante dinheiro estrangeiro entrando no país, o valor da moradia subiu consideravelmente. Os preços dos imóveis aumentaram em 137% e o de aluguel em 65%. Se formos comparar com o início das medidas de atração de investimentos em 2015.
As cidades mais procuradas por turistas e residentes estrangeiros foram os locais em que mais cresceu o valor do aluguel. Em 2023, o aluguel em Lisboa era de 10,38 euros por metro quadrado e na cidade de veraneio Algarve, 8 euros. Na cidade de Évora, 1h30 de Lisboa, os preços do aluguel subiram 127% em apenas um ano. Os preços continuaram a crescer até mesmo na época da pandemia. Em 2020, os preços das habitações em Portugal subiram 8,4%, enquanto mais de 50% dos cidadãos portugueses ganhavam menos de 1.000 euros por mês, segundo dados do próprio governo. A população se viu forçada a pagar aluguéis caríssimos e ir cada vez mais para as regiões periféricas. As associações portuguesas defensoras do direito à habitação digna denunciam que os aluguéis em Lisboa, Porto e Algarve são proibitivos para a população local. Para alugar um apartamento de um quarto em Lisboa, o residente precisa abrir mão de 63% do seu salário, em um momento em que os preços dos alimentos subiram 20% no país. Georgina Simões, uma cuidadora num lar de idosos, contou à BBC News que recebeu uma ordem de despejo. O apartamento que ela aluga no centro de Lisboa por 300 euros, cerca de R$ 1.800, está com preço bem abaixo dos apartamentos da cidade, e mesmo assim ela precisa trabalhar em 2 empregos para conseguir pagar o aluguel. Georgina representa uma grande parcela da população de Portugal, que vive em um país com um dos menores salários mínimos da Europa, de 820 euros. E como a média do aluguel em Lisboa chegou a 1.800 euros, 2,5 vezes que um português de baixa renda ganha, a coisa complicou. Mas por que isso acontece? E será que construir mais casas seria a solução? Aí que está, gente. Ele foi certeiro. Construir mais casas seria a solução? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, que eu fiz uma pesquisa, igual eu falei no último React, que eu estava fazendo uma pesquisa aprofundada sobre essa questão dos aluguéis. Aí eu descobri uma coisa, porque é muito fácil a gente falar, não, mas os estrangeiros estão ocupando as casas todas, e não é assim, não é bem assim. A gente precisa saber um pouquinho mais sobre leis e sobre como é que funciona o país para a gente entender. E olha uma coisa, eu vou aqui entrar no site do Idealista. É um site de compra, aluguel, de tudo, né? De casa, apartamento, terrenos e tudo mais. Olhem só aqui uma coisa. Vou mostrar aqui para vocês, vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é um terreno super baratinho. Olha aqui. 20 mil euros, gente, é muito barato para um terreno. Aqui no Brasil é baratíssimo, imagina, 20 mil euros, barato demais para um terreno. O terreno tem 346 metros quadrados. Perfeito. No meio da cidade vocês veem aqui umas casinhas aqui, perfeito. Mas olha a ratoeira, vocês não caírem também. Olha aqui. Este terreno está classificado na atual PDM da Câmara de Sesimbra como zona de espaços verdes e equipamentos, ou seja, não permite construção. Agora vamos ver aqui o que é PDM. Aqui, ó, eu vou entrar no site aqui, nesse site aqui. Vamos ver então o que é PDM. Aqui, ó. A PDM tem como objetivo a definição estratégica de desenvolvimento e ordenamento de território e da política urbana. Estabelece o modelo de organização do território municipal com base na classificação solos urbanos e rurais e na qualificação do solo, solos urbanos já urbanizados, urbanizáveis ou afetos à estrutura ecológica. Solos rurais de exploração mineira, espaços naturais, agrícolas, florestais ou industriais, se ligados a essas atividades. E ainda outros que, não podendo classificar-se como urbanos, se destinam a infraestruturas ou outra ocupação compatível. Ou seja, basicamente está dizendo aqui vocês não podem construir, vocês têm que pedir autorização e eu não vou dar. Basicamente é isso. Só que olhem, guardem essa mensagem que eu dei para vocês. Agora vamos voltar aqui. E vamos abrir esse aqui. Vamos de novo aqui para vocês verem aqui, ó. Está prevista para 2023 a revisão do PDM, onde existe a possibilidade de permuta desse terreno por outro terreno urbano com capacidade construtiva a designar pela Câmara Municipal de Sesimbra. Ou seja, ainda não pode construir. Mas vejam isso. Gente, mas expliquem. Olha, no meio da cidade, está tudo urbanizado, não precisa colocar luz, não precisa colocar água, já está tudo pronto. Esse espaço aqui não pode construir, possivelmente esse também não. Então, me expliquem,
Olha isso aqui. Olha aqui. Não pode construir. Possivelmente esses espaços que estão aqui vazios são espaços que não pode construir. Onde é que isso faz sentido, gente? Está no meio da cidade. Vai me dizer que vai usar para mineração, para agricultura isso aqui? Esse pedaço aqui ninguém compra, nenhuma empresa vai fazer, usar para agricultura um terreno de 300 metros quadrados. Isso não faz sentido nenhum. Eles estão achando que a gente é orangotango com sanguíneo. Já dizia o Papagué. Não faz sentido. Isso aqui não faz sentido nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Eu fico extremamente chateada porque eu sei que isso aqui não é realidade. Não é realidade. Mas vamos continuar vendo o vídeo. Eu só queria mostrar isso pra vocês. Por quê? Porque a gente sempre vê os portugueses falando que a culpa é do estrangeiro, que veio para Portugal, tomaram Portugal. Não, gente. A gente tem que conhecer das nossas próprias leis, entender um pouquinho mais e se aprofundar. Isso é coisa básica que você pesquisa no Google, que você acha. Mas, pelos vistos, tem muita gente que não sabe. Então, vamos informar um pouquinho mais e saber que a culpa não é dos estrangeiros, mas, mais uma vez, temos que cobrar as pessoas certas e não as pessoas erradas. Vamos continuar a assistir o vídeo. Portugal tem mais de 720 mil casas vazias ou abandonadas. Também é verdade. Isso aqui também é verdade. E também não permite a remodelação dessas casas. Não pode construir essas casas, não pode mudar. Muitas delas, por quê? Porque são casas antigas e eles querem preservar a arquitetura da casa. Ou então porque simplesmente o governo não deixa construir. Vamos ver se ele dá outros argumentos, porque em relação às casas abandonadas eu não sei muita coisa. Só sei que algumas, por exemplo, onde eu morava, tinha umas casas bem bonitas assim, que tinham uma arquitetura um pouquinho mais antiga e que eles não deixavam construir, eles até colocavam tijolos nas paredes, tipo nas janelas, sabe? Pra ninguém invadir. Coisa que aqui no Brasil a gente pensa, tipo, tá vazio, vai invadir mais cedo ou mais tarde, né? Mas lá eles fazem isso pra não ter invasão. E, gente, você não vai usar? Tá tendo esse problema? Libera as casas. E pior de tudo, gente, vocês provavelmente eu vou mostrar várias casas assim, vocês vão ver que elas estão caindo aos pedaços. E a desculpa muito do governo é tem que guardar, porque tem que cuidar porque é casa antiga com arquitetura antiga. Legal, mas ela nem está sendo modelada, ela está toda descascada, tá feia, tá cheia de grama, tá horrível. E não faz sentido pra mim, sabe? Não faz sentido, desculpa. Somente na área metropolitana de Lisboa, que engloba a capital e mais 18 municípios, o número de habitações vazias é de 160 mil. E o pessoal pagando caríssimo por aluguel e tem 160 mil casas vazias. Como assim, gente? Como assim? Se eu fosse aqui no Brasil já tava todo mundo nas casas. Dizem que não existe oferta, é mentira. Na realidade, existem 9 mil pessoas sem teto em Portugal, com uma média de 80 casas vazias por cada pessoa sem teto. Só em Lisboa são 160 mil casas paradas que nem sequer estão disponíveis no mercado. Eles eles tampam com tijolo ou argamassa de venda, arrendamento ou locação. É isso que inflaciona os custos das habitações, pois a oferta é real, só não está à disposição de quem precisa. Ou seja, mais uma vez, não adianta a gente falar que a culpa é do estrangeiro, porque não é, gente. Tem casa lá, tem casa, tem terreno para construir, tem casa para comprar, mas não está disponível para nós. E, tipo, faz sentido? Não faz, mas é o que acontece. Explica o jornalista Rafael Pinheiro. As casas portuguesas se tornaram um grande ativo para investidores do setor imobiliário no mundo inteiro. Elas ficam lá apenas existindo, sem sequer cobrir seu custo de manutenção com a locação do imóvel. Se tornou relativamente comum em Portugal pessoas que, mesmo empregadas, vivem em barracas ou em quartos compartilhados com pessoas desconhecidas. Em Quinta dos Ingleses, uma área florestal próxima de Lisboa, mais de 40 barracos foram construídos pela própria população. Faz algum sentido? Não seria mais fácil liberar essas casas? Ou então disponibilizar as casas para remodelação, para as pessoas poderem remodelar e eventualmente pagar aluguel, sei lá, qualquer coisa. Ou então faz sentido, as pessoas estão vivendo em barracas porque não liberam as casas ou não deixam construir. Isso é horrível. Em 2018, eram 6.044 pessoas sem teto. Em 2022, esse número saltou para 10.773. Os mais atingidos são os jovens, mas existem exceções, como esse relato de uma mãe e seus 3 filhos vivendo em um minúsculo quarto alugado. E mesmo com grande parte da classe trabalhadora sofrendo para pagar o aluguel, Portugal possui apenas 2% de alojamentos públicos. Essa é uma das menores taxas da Europa,
Países como França, Holanda e Áustria têm uma taxa de 30%. Com a situação, desde novembro de 2022, inúmeros protestos e manifestações ocuparam as ruas lusitanas. Trabalhadores, movimentos sociais e sindicatos têm ido às ruas lutar pelo direito à moradia. Em abril de 2023, o movimento Casa é um Direito, com o apoio da Coalizão de Ação Europeia pelo Direito à Moradia e mais de 15 grupos ativistas pelo direito à habitação, reuniram mais de 30 mil pessoas nas ruas de Lisboa e se estendeu para Braga, Porto e outras cidades do país. O mesmo aconteceu em setembro de 2023, quando habitantes de Lisboa e mais 20 cidades portuguesas foram às ruas pressionar o governo por medidas eficazes contra a alta dos preços. Com os protestos, o governo foi forçado a anunciar medidas e finalmente deu fim ao Golden Visa. Tá, ele deu fim ao Golden Visa, mas isso aí não vai resolver nada, porque ele só deu fim a um problema, ok, mas agora a gente tá lidando com as consequências daquele problema. E o que é que ele vai fazer para resolver? Não sei. Será suficiente? Claro que não. No início de 2023, após inúmeros protestos, o governo de Portugal anunciou um pacote de medidas de 900 milhões de euros para lidar com a crise imobiliária do país. Entre as principais medidas, o primeiro-ministro António Costa estabeleceu a proibição de novas licenças para Airbnbs e outras modalidades de aluguéis de curto prazo, além do fim do Golden Visa. Isso aqui não faz sentido também. Por que você vai proibir as pessoas de empreender, sabem? Porque isso aqui para mim só cria mais problemas, porque quem tem uma casa disponível e quer utilizar por Airbnb, ou se ela quer alugar por mês, tipo, esse é problema dela, ela é que sabe, ela é que escolhe, é dela. Por que não pode, sabe? Isso me irrita. Isso aqui já vai para um âmbito que eu não gosto de comentar, porque envolve política, né? Mas isso aqui irrita a pessoa, porque, poxa, eu comprei a casa, imagina. Eu comprei a casa. Eu quero usar para arrendar de Airbnb. Por que eu não posso? Porque o governo decidiu. É a mesma coisa do terreno. Por que eu não posso construir? Porque o governo decidiu. Então, tipo assim, as pessoas, em vez de resolverem isso, eu acho, na minha visão, que só estão piorando o problema. Não estão resolvendo nada. Ao anunciar o fim dessa última medida, Costa disse em discurso que esse tipo de isenção fiscal não se justifica mais. Outra política anunciada pelo governo foi a implementação de um mecanismo para regular o aumento do aluguel em 2% e ofertar incentivos fiscais aos proprietários que transformassem suas propriedades turísticas em casas de aluguel. As novas licenças para Airbnb... Mas se ela não quiser? Se ela quiser usar só... Se ela quiser deixar sozinha, se ela não quiser ninguém lá, se ela quiser fazer de Airbnb, se ela não quiser. Airbnb estavam a partir daquele momento proibidas e seriam liberadas apenas para áreas rurais, menos povoadas. Quanto aos imóveis inabitados, o governo... Ou seja, onde ninguém quer viver. Onde, tipo assim, igual eu falei com vocês, tem até um vídeo no canal que eu mostro pra vocês os aluguéis, vou deixar aqui no card. Aluguéis baratos. Ninguém que tá vivendo ou chega no país, por exemplo, imagina que eu vou para Portugal. Se eu preciso trabalhar, eu não vou viver numa cidade onde não tem trabalho, então não faz sentido ir lá, realmente não precisa disso. A gente não precisa povoar cidades em que os aluguéis são 200 euros. Ninguém vai querer viver lá, gente. Ninguém vai querer viver lá, não é à toa que teve um programa do governo que terminou o ano passado em dezembro, mas terminou dia 27, eu até fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no canto também, se vocês quiserem olhar, em que era para trazer pessoas, eles pagavam para o brasileiro e para outras nacionalidades, eles pagavam uns 4 mil ou 5 mil euros, eu não lembro muito bem, e ainda ajudavam no transporte para você se dirigir e povoar aquela cidade. Gente, responderam umas 1000 campanhas, não teve muita gente, sabem? Então, não faz sentido, gente, não faz sentido, não faz, pra mim não faz. O governo prometeu alugar essas casas por um período de 5 anos e colocá-las no mercado para aluguel. Porém, quando anunciadas, essas medidas foram vistas pela população e até por especialistas como mínimas e tardias. Há 10 anos poderia ter um efeito interessante, mas agora que Lisboa tem um aluguel médio de 2.000 euros, pergunto-me se fará alguma diferença na vida das pessoas. Claro que não, porque ele só tirou o problema, mas as consequências ela já tem uma consequência enorme sobre isso, então não faz sentido. Disse o ativista da habitação Vasco Barata à CNN Portugal. Com o fim do Golden Visa, as vendas desaceleraram, mas a demanda continuou maior que a oferta.
Estrangeiros continuam atraídos pelo clima ensolarado e os preços dos imóveis, que são metade de cidades como Paris e Zurique. As medidas ainda foram altamente criticadas por beneficiar proprietários e transferir o dinheiro do Estado para bolsos privados, com a decisão do governo de sublocar propriedades abandonadas e de oferecer isenções fiscais aos que venderem suas propriedades para o Estado. Pra quê? Pra não deixar ninguém habitar? Ai, gente. Após o anúncio das medidas, a situação parece só piorar. Com o aumento da taxa de juros do Banco Central Europeu, os proprietários que recorreram a empréstimos para pagar seus imóveis têm uma taxa maior a pagar, e com isso os preços subiram 12% ao longo do ano de 2023. A imposição de máxima de 2% no aumento do aluguel, que deveria beneficiar o inquilino, apenas o prejudicou, como já era possível de se prever. Sempre que interfere nas decisões consensuais de compra e venda, o governo atrapalha. Em Portugal, É verdade. ao invés de diminuir o preço dos aluguéis, o contrário aconteceu. Os proprietários preferiram encerrar contratos vigentes para dar início a novos, com valores muito acima dos anteriores. E aqui mora aquela questão que eu falei com vocês no início do vídeo sobre os nômades digitais. Porque os nômades digitais entraram com força em Portugal ali em 2023 e foi isso que aconteceu. Aluguéis, por exemplo, que a pessoa pagava aqui uns 800 euros, eles passaram para 1000 euros. Ou então para pessoas que podem pagar muito mais e estão dispostas a isso, né? Coisa que o português ele vai, infelizmente, ele vai chorar, vai espernear e nada vai mudar, mas fazer o quê, né, gente? Uma pesquisa realizada pelo Imovendo, com 14.749 compradores, proprietários e consultores imobiliários, realizada no início de 2024, revela que apenas 10% dos entrevistados acreditam que as medidas beneficiaram o setor imobiliário de Portugal. A pesquisa ainda revela que 56% dos portugueses tiveram suas expectativas frustradas em relação à compra e venda de imóveis e que está descrente de que as coisas podem melhorar. 46% deles acreditam que em 2024 a venda de imóveis vai estagnar, enquanto 40% acredita que elas vão diminuir. Segundo previsões, o ano de 2024 será marcado pela desaceleração da procura no setor imobiliário, ocasionada pela alta taxa. Não acredito nisso, não. Muito pelo contrário, eu acho que subiu bastante. Só para vocês verem, em 2024 teve uma alta de imigração dos brasileiros para vários países. Vocês não estão indo só para Portugal e para os Estados Unidos, vocês estão indo para outros países. Muita gente está indo para o Paraguai também. Não, isso aqui não faz sentido, não vai diminuir. Só vai aumentar porque as pessoas estão imigrando. Dos juros e da inflação no país. Porém, a diminuição da procura não quer dizer necessariamente a queda do preço, explicam especialistas. O preço não deve cair por causa do grande desequilíbrio que ainda existe entre a oferta e a procura. Dados provisórios apontam que o ano de 2024 feche com 20% a menos no número de casas vendidas que no ano passado. Em termos de longo prazo, Portugal ainda tem muitos desafios para enfrentar. Para especialistas, um primeiro passo seria a expansão do parque habitacional público, que atualmente está bem abaixo de seus países vizinhos. O aumento de casas ofertadas pelo Estado a preços acessíveis supostamente poderia ser a resposta, mesmo que inicial, do governo para um problema social, e ao mesmo tempo criaria a possibilidade do preço dos imóveis privados serem afetados, pressionando a queda dos preços no geral. A maioria dos recursos públicos de Portugal atualmente está destinado para a reabilitação de casas, o que, embora ajude, não atinge o público certo, que são aqueles que não têm uma moradia a um preço acessível. O governo agora precisa destinar mais recursos para a construção de casas novas, incluindo residências para estudantes universitários. Mas como a gente viu, eu mostrei para vocês há pouquinho no vídeo, eles não vão fazer isso provavelmente porque tem essa lei, essa burocracia que simplesmente é para não ajudar e pronto, você não tem direito. Outra proposta seria a criação de mecanismos de incentivo à aquisição da casa própria, como isenção de impostos no primeiro imóvel comprado, garantia do próprio poder público de empréstimos bancários com oferta sem entrada, redução do imposto de bens e serviços das casas em construção e outras medidas que facilitariam o cidadão português a garantir um imóvel. Mas soluções de longo prazo, apesar de importantes, não agradam de imediato a população que espera uma solução imediata para um problema que já se arrasta há anos e prejudica a maioria, não só os mais pobres. Uma solução de curto prazo apontada seria que o governo ampliasse o acesso aos programas de financiamento imobiliário aos jovens portugueses. Mas é também preciso ter cuidado para não facilitar demais o crédito e virar uma crise como a de 2008 nos Estados Unidos.
Certamente não é uma situação simples e medidas precisam ser tomadas para consertar isso. E você, o que acha da situação atual em Portugal e da forma que eles estão tentando resolver o problema? Comenta aqui abaixo. O que vocês acham, gente? Vocês acham realmente que essa solução, que eu não acho que seja uma solução, vou deixar a minha opinião aqui para vocês, eu acho que só trouxe mais problemas e vai trazer mais e mais. O que vocês acham? Vocês acham que realmente vai mudar esse cenário? Vocês acham que não? Vocês conseguiram entender melhor o porquê que o aluguel em Portugal é tão alto? E também para os portugueses que estão aqui no canal e não conheciam essa lei e não sabiam que funciona dessa forma, não pode construir em várias áreas em Portugal, vocês agora estão sabendo também. Eu espero ter ajudado nesse sentido. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui! Para quem quer interagir e conversar diretamente comigo, agora estamos no Instagram. Basta acessar o link fixado no canal e mandar um oi que eu te respondo. E se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve para fortalecer o meu trabalho. Até à próxima. Fui!